Bom dia, sexta-feira, hoje é dia 19 de dezembro e hoje nós temos uma avaliação de sexta e sábado e uma mudança de clima aqui entre sexta e sábado. Nós iniciamos a sexta com bastante empolgação e clima de sextou. A Lua em Sagitário está chegando à conjunção com Vênus. Ela é bem empolgada durante a manhã da sexta-feira e realmente se cria empolgação, contentamento, despojamento, um sentido de oportunidades, é bastante leve, bem descontraída mesmo, né? Concilia com a época do ano, essa época também tem muitas empresas que entram em recesso, né? Então a gente tem um pouco desse clima descontraído. E esse momento ele vai ser às 13 horas e 19 minutos, tá? A cautela que a gente precisa ter, sempre tem que ter uma cautela, né? É porque a Lua e Vênus estão em combustão. A Lua passa pelo grau do Sol hoje, ainda na fase nova, né? Mas Vênus leva alguns dias ainda, vai chegar ao mesmo grau do Sol só lá em Capricórnio. Então, como estão ocultas, a gente precisa ter atenção com os excessos, né? E também com o risco, né? Então, se surgir alguma oportunidade, que é uma coisa bem característica dessa conjunção, avalie antes de dar um ok, sabe? Porque às vezes a empolgação fica muito mais presente, a gente acaba escorregando, às vezes deixando de ver algum ponto crítico e tal. Então, se surgir alguma oportunidade ou se você tiver com alguma intenção assim de muito alto risco, avalia antes para não escorregar, tá? E evite os excessos também. Mas no clima geral vai ser bastante agradável, mas muda o período da tarde e não é que ele vai ficar com mau humor ou uma tensão assim de violência. Mas a Lua vai se aproximando da quadratura a Saturno e é muito confusa, gente. Então, para iniciativas já nem deve ser levada em consideração, tá? O momento exato é às 17h04 e uma quadratura com o Lua em Sagitário e o Saturno em Peixes é sujeita a qualquer tipo de confusão, mal-entendidos, atrasos. É como ficar girando em torno das mesmas coisas e não avançar. Então, para iniciativas, não é bom por isso, né? Se você inicia uma coisa nesse momento, vai carregar esse clima meio perdido, assim, né? Meio evasivo para o que você estiver iniciando e pode ter muita dificuldade em avançar, né? E para o dia a dia também ela é um pouco enrolada, então não é muito bom para atividades de alto nível de precisão, atividades muito técnicas, conversas para fechamentos de negócios, ela é bem sujeita a mal entendidos, né? Lembrando que a Lua está combusta, então principalmente para fechar negócio tem que ser bem cauteloso para não deixar passar nada, né? Então é um momento ruim do dia. A Lua depois disso vai seguindo para a fase nova, que vai ser às 22h43, né? Bom, momento de conjunção de Lua com o Sol em Sagitário, onde o Sol tem mais força pela triplicidade, pela própria natureza, né? A mesma de Sagitário. E também a Lua fica completamente oculta aqui, né? Na conjunção com o Sol. Então não é bom para iniciativas, tá? A Lua está oculta. E também pelo fato da Lua vir da quadratura com Saturno e o Sol também. Ele vem, o último aspecto do Sol foi exatamente a quadratura com Saturno, nessa semana que passou ainda, né? Nessa semana que a gente está finalizando. Então, isso vem trazendo empecilhos, mal-entendidos, situações controversas, né? Para concluir. É uma lua nova em grau final, já é 28 e pouquinho de Sagitário. Concilia com a época do ano, né? Uma coisa meio de fechamento, de conclusão. As luas novas, luas cheias, têm muita relação com o contexto coletivo, acrescenta um pouco em tom de política, comando de país, né? Essa alunação ocorre na casa 4, que traz pouco de oposição de governo, então como ela é conclusiva, né? Ela puxa atenção para esse tema, pode ter assim em termos de oposição de governo, algum tipo de fechamento e encerramento aí com algum tema, né, de oposição. Vocês me lembraram no vídeo sobre a lua nova, sobre a questão do marco temporal, né, que teve a votação e foi um resultado final de inconstitucionalidade, né? Então, esse é um tema, né? Mas também traz outros temas, como por exemplo questões ligadas à moradia, produção agropecuária, também assuntos do clima, né? Então a parte mais territorial do país de qualquer maneira, né? Vem trazendo os dois, né? A quadratura com Saturno na 7. Então, assim, conclusões de assuntos também mal entendidos, confusos, atrasos que envolvem outros países, né? A gente teve ontem, né? Aquela frustração da assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que devia ter sido assinado ontem, né? Não deu muito certo, então é um ponto de atraso, tem um pouco dessa relação de Saturno
com esses pontos também, mas outros assuntos de polêmicas, mal entendido, atrasos envolvendo outros países na relação com o Brasil também, né? Então vamos acompanhando aí pra gente ver o que se desenrola. As luas novas em contexto pessoal têm menos impacto, os eclipses têm um pouco mais quando eles atingem algum ponto, né? Luas novas e luas cheias pegam um contexto mais coletivo. E essa ela é bem de encerramento, né? É bem de conclusão pela configuração final, né? Onde ela ocorre. Então, um momento para conclusão mesmo. Depois da lua nova, a lua vai ficar fora de curso, então não é bom para iniciativas. Até 1h52, na verdade, vai continuar não sendo bom para iniciativas, tá, gente? Final de semana todo. Porque a lua ingressa em Capricórnio, 1h52, e já segue para a conjunção com Marte às 9h42. Conjunções com Marte não são boas, e essa ela não vai acrescentar aquela vibração violenta, agitada, não. Ela é bem seca, bem ríspida mesmo, parece uma lixa, assim, sabe? Muito dura. Porque aqui Marte, ele tem uma configuração de secura, tá num signo seco, ele tá combusto pelo Sol, que também é seco, então tem uma predominância da secura, e isso vai criando uma certa rispidez, né? Olha, eu até penso que se você tiver que lidar com atividades assim, de nível físico de muito esforço, pode até aproveitar bem, porque é uma configuração de força extrema, assim, né? Ela até chega a ser um pouco bruta, né? Pelo fator da força extrema. Então, se você tiver que lidar com atividades assim que exijam muito esforço físico, né? Pode até aproveitar, mas assim, para coisas de diálogo, para descontração, nem pensar. E aí, para as iniciativas, eu recomendo também não, né? Porque é uma conjunção com o maléfico que está combusto, né? Então, cautela aí. Agora, gente, no sábado, a gente encerra às 9h42 com um aspecto perfeito, só que no domingo, a Lua vai seguindo para oposição a Júpiter, então não vai ficar bom, né? Por isso que o sábado todo, como eu falei para vocês, acaba não sendo o ideal para as iniciativas, principalmente as que envolverem alto risco, né? O que você tiver que dominar um pouco mais no esforço, no excesso, né? Vamos colocar assim numa direção de esforço, acaba não sendo muito bom. O Júpiter é um indicador de prosperidade, mas numa oposição com a Lua não é muito bom, tá? Então cautela aí. E o domingo ele vem meio atrapalhado também, né? Devido a essa configuração mais desafiadora. Então a gente vai ter um final de semana que para iniciativas não é exatamente bom, tá bom? Ele tende a ser meio pausado, né? Pelo fator da Lua vir transitando em Capricórnio, né? Mas não vai ser assim excelente, né? Enfim, mas no domingo a gente tem também Vênus já deixando ali o signo de Sagitário e ingressando em Capricórnio. Então me acompanha no sábado aqui que eu vou postar as reflexões semanais. A semana que vem tem coisa bem interessante, né? Bom, e eu vou postar aqui também as previsões, né? Uma análise para 2026, mas na semana entre o Natal e o Ano Novo, tá? Porque agora muita coisa, eu lancei o livro, eu vou mostrar para vocês aí nas reflexões semanais. E eu tô com bastante trabalho aí para postagem dos livros no correio, tem bastante coisa para fazer. Mas é isso, então uma ótima sexta para vocês, me acompanhe amanhã aqui nas reflexões semanais. Então até amanhã.